podcast de hoje está no ar. É claro que nós trouxemos hoje 2 convidados especiais, 2 amigos, na verdade. Ele é arquiteto. Hoje eu estou fazendo confusão, não. Ela é arquiteta e ele é engenheiro. Ele já esteve no nosso programa para falar sobre energia solar, a Alexandre Oliveira, e ela, Carol Fontes, né? Carol Fontes, arquiteta, tem uma mente aí brilhante, extraordinária, e hoje eles estão com a gente para falarmos um pouquinho sobre essas 2 áreas extraordinárias. Mas deixa eu te pedir, acesse aí nossas redes sociais, Prime Aceleradora, então nosso Facebook, nosso Instagram, Prime Aceleradora, e claro, nosso Spotify e o nosso YouTube, nosso Primecast, tudo junto. Se liga lá para a gente estar conectados. Carol, prazer estar contigo nesse episódio de hoje. Seja muito bem-vinda, você e a Celina. A Celina está... Só não falar semanas, porque às vezes a gente não entende. Aí, quantos meses a Celina está aí? Bom dia, né? Muito obrigado pelo convite. Bom dia a todos. Estou entrando no 7º mês, para ficar mais fácil de entender. Ufa, agora sim. 7º mês. 7º mês? Uhum. Que legal. Alexandre, seja muito bem-vindo novamente. E Obrigado. Hoje nós não vamos falar sobre energia solar, né? Sim. Hoje vamos falar sobre um pouquinho da área de engenharia junto com a arquitetura. Isso. E me diz uma coisa, há quanto tempo vocês estão trabalhando juntos? Bom, nós abrimos o escritório, a Pali, no comecinho ali de 2017. Então, já tem aí 7 anos. 7 anos. 7 anos de escritório. Eu lembro do primeiro escritório da Pali. Verdade. A gente começou a nossa parceria no começo da Pali, lá no comecinho, lá atrás. 17, 18, acho que foi por ali. Se não foi final de 17, foi 18. Exatamente, 2018. Por mas aí. foi muito bacana, né? Eu lembro que a gente repaginou marca, era pallet. Era pallet. Só que a parte que entrou a Prime para repaginar foi até alguns anos depois, eu acredito. Anos não, né? Acho que no máximo 1 ano depois. Um ano e meio, mais ou menos. Por aí, Conta para nós, Carol, por que nós tiramos o pallet e fomos para Pali? Porque na época, quando a gente abriu a empresa com outro engenheiro, né, nós não tínhamos recursos para contratar, por exemplo, uma empresa que nos assessorasse, uma empresa de marketing. Então, a gente inseriu ali os pallets no nosso mobiliário mesmo, né, no nosso painel de TV, na nossa mesa. E sem criatividade nenhuma, que a gente não tinha, criamos o nome pallet. Só que isso tem até um ano e meio atrás, a gente recebia muita ligação, muita mensagem de pessoas querendo comprar pallets ou perguntando se nós fazíamos projetos com pallets, mas principalmente se nós éramos fornecedores de pallets. E daí chegou numa época que eu não aguentava mais. Eu falei, olha, a gente precisa mudar o nome porque associa muito, né? E querendo não faz uma associação, né? Faz uma associação. E mesmo depois de mudar para Pali, porque eu lembro que na época você até sugeriu de tirar o T para não descaracterizar tanto, assim o nome ficou Pali, né? Ficou um nome mais leve, mais suave. Mas mesmo, eu acho que por conta da internet, de nosso contato ainda estava em alguns sites, alguma coisa assim, ainda tinha gente que ligava, mas reduziu drasticamente. Ainda bem. Que bom. Nunca mais. Você sabe que quando a gente fala em a gente montar um projeto, é que nem que nós estávamos conversando antes. Todo o projeto que você vai fazer, desenvolver, ele precisa ser estudado. Não tem como você desenvolver um projeto sem antes ter uma pesquisa, ter um entendimento do que realmente ele precisa alcançar. Sim. E eu lembro muito bem dessa história na época. A gente precisava fazer com que permanecesse o contexto da Pali no mercado, mas que saísse aquela ideia de que vocês trabalhavam com pallets, né? Sim, então, exatamente.
Mas quando você fala, Carol, na questão de recursos para iniciar um projeto de marketing para uma empresa, eu vejo que às vezes é importante algumas orientações, porque a gente vê muitas empresas que hoje que iniciam os seus projetos e e deixam a desejar para o mercado por essas questões duvidosas, né? Sim, Mas foi em tempo, né? foi. Foi, né? E tem também a questão do nosso amadorismo, né? Falta de experiência na época e a gente vê isso muito hoje nas marcas que a gente encontra, né, Claudir? A gente vê assim, cara, aquilo ali não tem assessoria de um profissional. Né? A nossa própria marca, né, Carol, no Exatamente. começo, né, da Pallet, o logo da Pallet era algo que foi feito pela gente, assim, então... Na Eu não internet. lembro como é que era, uma hora você me manda, Carol. Eu prefiro não mandar, não. Vem cá, e como é que vocês se conheceram? Foi na faculdade, foi na escola, foi família, foi rua, foi em algum encontro? Como é que surgiu esse encontro de Carol e Alexandre? Bom, nós nos conhecemos no ensino médio, no Colégio Master, lá em Cuiabá, nós morávamos lá. E eu fui para o Colégio Master no segundo ano do ensino médio, o Alexandre já estudava lá, mas nós ficamos amigos, fazíamos parte ali da mesma turma, tínhamos o mesmo foco, né? A gente gostava de estudar, os nossos amigos ali tinham também os mesmos objetivos, daí a gente ficou muito amigo no ensino médio e no terceiro ano a gente já começou a namorar mesmo. Então, a gente começou a namorar, a gente tinha 17 anos. Tu chamou o Alexandre para o compromisso. Ou ele te chamou? Eu que chamei. Sim. Você sabe que eu costumo contar uma história de que eu estava namorando com a Patrícia e eu na frente da casa dela, uma noite eu comentei que eu queria casar. Uhum. E ela falou que não, que era muito cedo para pensar em casamento. E eu disse, não, então tá, então da minha boca eu não vou mais falar em casamento. E passou-se um período, outro período, e foi. Ela viu que eu não falava mais, depois ela vai estar nos ouvindo. Aí ela chegou um tempo depois, fez uma surpresa no Dia dos Namorados. Ela me pediu em casamento. Você viu, né? Então Você cumpriu a palavra também, né? Ué. Brincadeira. Amor, beijinho, não fica brava comigo não, tá? E também, para complementar também, nós acabamos entrando na faculdade no mesmo ano, mesmo bloco, né? Lá na FMT, arquitetura e engenharia era no mesmo lugar. Então, de lá para cá, a gente manteve a nossa relação até hoje, né? Que bacana. Desde 2009, 2008. 2008. Desde 2008. A gente começou a namorar em 2008, que era o terceiro ano do ensino médio. A gente estudava na mesma sala, né? Fazia o mesmo terceirão. Aí de lá pra cá a gente tá junto até hoje. Uma história. É. Agora vem a Celina. Celina. Sim. Carol, vem cá. Eu fiz uma anotação aqui, ó. Hoje nós percebemos que as pessoas têm dificuldades para entender aonde entra o papel de um arquiteto Sim. e aonde entra um papel de um engenheiro. Para quem já trabalhou para quem já precisou, na verdade, construir, já tem essa experiência aí do que realmente é importante o papel de um arquiteto e de um engenheiro. O que nós podemos hoje levar desse conhecimento para quem está nos ouvindo? Bom, existem muitas dúvidas, né, acerca da diferença entre o arquiteto e o engenheiro. Esses dias eu fui entregar um documento para uma cliente minha assinar e o porteiro me perguntou. Eu tive que ficar esperando lá na portaria. Ele falou, então você é arquiteto. Qual que é a diferença? Ele falou, eu sempre tive essa dúvida. Qual a diferença entre o arquiteto e o engenheiro? Porque para mim é a mesma coisa, ele falou. E daí eu expliquei, existem diversas atribuições, né? Então a gente fala de atribuições. Eu não fiz faculdade de engenharia, mas eu acompanhei, né, o Alexandre durante lá na UFMT, durante todos os 5 anos que nós estudamos lado a lado ali.
A parte da arquitetura é assim, uma profissão que envolve bem mais ciências humanas do que a engenharia, né? Até na época que a gente estudava lá na FAET, que era o nosso bloco, era falado muito que o nosso curso de arquitetura não era para estar ali no bloco de exatas, era para estar no bloco de ciências humanas, lá junto com história, junto com sociologia, né? Mas estávamos ali no bloco de exatas. Nós temos, sim, estudamos estruturas, estudamos instalações, temos a questão da parte técnica, da infraestrutura, da estrutura, mas o nosso foco, pelo menos na faculdade que eu fiz, que foi a UFMT, éramos mais focados em projetos, desenvolvimento de projetos de arquitetura. A gente estuda a parte de design de interiores, o paisagismo, o conforto ambiental, que daí envolve acústica, a parte térmica, né, do conforto térmico, iluminação. E, claro, nós estudamos bastante a parte urbanística, né, o urbanismo, que já envolve aí o planejamento, o estudo das cidades, do desenvolvimento e planejamento das cidades. E o Alexandre vai poder falar até com mais propriedade, ele já falou várias vezes assim, ele não sabe fazer um projeto de arquitetura. É claro que existem atribuições que são muito semelhantes. O arquiteto ele pode executar obras, ele pode fazer projetos de estrutura, pode fazer projeto hidráulico, sanitário, esses projetos mais técnicos, mas nas nossas atribuições, até perante o nosso conselho, existe um certo limite para algumas atribuições que são semelhantes, né? Então, o que a gente vê de diferença é que cada um tem o seu preparo, cada um tem o seu foco, existem muitas atribuições parecidas, né, que ambos podem executar, e a gente vê muitos arquitetos que tendem mais para a parte de estrutura, mais a parte técnica, engenheiros que buscam entender e compreender mais a parte da arquitetura, engenheiros que fazem muito bem projetos arquitetônicos depois que estudam mais. Mas existe, sim, uma diferença muito, muito grande, e o que eu acredito que funciona mais é quando elas se complementam, essas atribuições. Não são profissões rivais, são profissões parceiras. Elas se encaixam, se casam. Elas se encaixam, elas devem se encaixar. Tem alguns arquitetos que, já ouvi falar assim, que acreditam que cada um tem que fazer a sua parte para que se una, né? Então, cada um no seu quadrado ali, mas que seja algo harmonioso, que as duas se complementem. Tem muitas atribuições em comum, que ela falou, né? A diferença, como ela disse, eu creio que é o foco. Porque na faculdade de engenharia a gente tem projeto arquitetônico, mas é questão de um semestre. Uhum. Enquanto que na de arquitetura eles têm projeto do primeiro ao último semestre, né? Todos os semestres. Então, nada impede um engenheiro de fazer um projeto arquitetônico, mas a gente não tem. Eu falo assim, eu digo em relação à minha graduação, que é o que eu tenho propriedade para falar. Não temos noção de conforto acústico, não temos noção de incidência solar, coisas que um arquiteto, você sabe disso, que a gente já trabalhou junto com o projeto, ele analisa antes do projeto, na hora da concepção do projeto. Então, a gente já teve clientes que a gente atendeu lá, que a pessoa veio de um projeto que, às vezes, não foi nem um próprio engenheiro que fez, um próprio arquiteto que não analisou isso. E aí a pessoa, depois de utilizar o ambiente, ela entende que ele tem ambiente que está ocioso, tem ambiente que é um corredor perdido, ou um quarto que esquenta muito, porque não foi analisada a incidência do sol, a entrada de vento, né? E aí, por exemplo, a minha faculdade, como eu falei, eu tive um semestre ali de projeto arquitetônico, mas não foi algo focado. Agora, a parte de projeto estrutural de instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias, é algo que para a gente tem mais foco, né? E construção também. Então, um engenheiro pega, eu falo do que é mais comum, né? Entendi. Pega aqueles projetos ali, o projeto arquitetônico, e faz aquilo funcionar. Coloca ali, faz o projeto estrutural, projeto da estrutura, projeto elétrico, projeto hidrossanitário, água, esgoto, projetos de águas pluviais, drenagem, executa aquela obra também, né? E muitos outros atributos, né? Tem a parte de perícia, a parte de pesquisa também. Enfim, e uma profissão complementa a outra, né? Eu não sou capaz de fazer um projeto arquitetônico, né? Apesar de ter essa atribuição.
Um arquiteto já é o que ele faz no dia a dia dele. Vem cá, Carol, deixa eu te fazer uma pergunta. É sério que a madeira em ambientes ajuda na acústica? A madeira, É. sim, ela auxilia, né? A parte de conforto acústico não é a minha especialidade. É uma área muito interessante, inclusive, muito importante. Mas, sim, é importante... Esse tipo de conhecimento, o arquiteto ele precisa ter uma noção desses materiais, de saber, assim, além da madeira, quais são os outros elementos, outros materiais que auxiliam, tanto na reflexão, na absorção do som. E a gente vê muito erro técnico em projetos de arquitetos ou de designers de interiores ou de engenheiros, assim, voltado para a parte acústica. Sim, a madeira ela auxilia muito, sim, na parte acústica. Bacana. Carol, quando a gente fala aí de uma profissão, existem profissões que acabam vem com uma inspiração na nossa carreira. Eu sempre brinco com você, né, que o meu desejo de criança era ser arquiteto, mas me tornei um publicitário marqueteiro. Marqueteiro. Eu não gosto da palavra marqueteiro, eu não gosto. Ela é Mas bem esquisita. Eu falo para dar risada, sabe, para descontrair. Mas é sério, eu não suporto da palavra marqueteiro, mas é o que temos agora. Não existe outras questões, mas é uma forma de você fazer a pessoa ter um entendimento, né? Sim. Teve alguma inspiração para tudo isso acontecer, o que te trouxe a tomar essa tomada de decisão de ser arquiteta? Bom, eu descobri que eu queria fazer arquitetura já no terceiro ano do ensino médio, mas eu trouxe essa inspiração da minha infância mesmo. Eu tenho uma tia que é engenheira civil, que hoje ela mora em São Paulo, mas por muitos anos, quando a gente morava em Cuiabá, eu era criança, ela tinha um escritório em casa. E eu achava maravilhoso a forma como ela trabalhava, porque na época que eu era criança, existiam sim os softwares, né, de projetos, o AutoCAD, mas ela tinha as pranchetas, aquela prancheta grande, né, que a gente até usa no começo da faculdade, a gente utiliza, faz desenhos à mão. Mas eu chegava no escritório dela, que era a sala dela, e eu ficava maravilhada com as plantas baixas. Tanto é que, até hoje, no desenvolvimento de projetos, a parte que eu mais gosto é de fazer planta baixa, de fazer layout. Então, eu chegava e eu via aqueles desenhos todos a nanquim, ou a lapiseira mesmo, aí tinha a régua T que ficava fixa na prancheta. Nossa, eu achava maravilhoso. E quando eu passei no vestibular, no finalzinho de 2008 ali, eu fui comemorar na casa da minha avó, né, da minha tia, e ela veio trazer uma planta que eu tinha feito quando eu fiz para ela quando eu tinha assim uns 8 anos, 9 anos de idade. Então, assim, uma garatuja, né? É um desenho de criança que a gente chama. Então, eu entreguei para ela e ela me mostrou, ela falou: você lembra disso aqui? Isso aqui você fez para mim quando você era criança, que você queria fazer a mesma coisa que eu faço, né? E daí aquilo veio na memória. Eu achei maravilhoso, porque ela guardou o desenho que eu fiz. E, assim, o desenho não fazia sentido nenhum. Mas foi algo... Mas foi algo feito por uma criança, né? Então, assim, tinha acessos que não tinha sentido. Ela falou: ó, essa sacada aqui, você fez a sacada e a sacada dá direto para a área externa, lá fora, como se a pessoa... Então, assim, um desenho inocente de criança, mas feito com muito carinho. Por quê? Porque eu olhava o que ela fazia, nossa, eu achava maravilhoso. Transmitia. Eu achava maravilhoso. Então, até hoje, assim, o que eu mais gosto de fazer dentro de projetos é planta baixa. E quais foram os maiores desafios que tu encontrou hoje em algum projeto, Teve algum desafio aí? Vários desafios, né? Eu falo que a arquitetura, essa nossa área, são desafios constantes. Assim, existem
vários pontos, vários serviços. Dentro de todos os serviços que nós prestamos, sempre tem aquelas coisas que ninguém gosta de fazer, ou que a gente não gosta de fazer, mas tem que fazer, né? Então, lidar, por exemplo, com muita burocracia, eu acho um desafio muito grande quando a gente... É claro que a gente precisa seguir as normas técnicas, de desenho, de construção. A gente precisa seguir a própria legislação municipal, código de obras. Tudo isso é um desafio. Agora, lidar com pessoas é a parte sempre mais difícil, né? Então, assim, Só um pouquinho. Ah, tá. Patrícia, você se especializou em trabalhar com pessoas. Ouve bem o que a Carol vai dar continuidade, para depois você atuar nesses pontos aí. Vai, Carol. Eu acredito que para todas as profissões, a parte mais difícil é lidar com pessoas, né? Então, a nossa profissão, o trabalho que a gente faz, existe uma porcentagem, uma parcela muito grande que é humana, mas existe a parte técnica, existe a parte legislativa, existe a parte de normas, e muitas vezes o que é difícil é passar isso para o cliente, para que ele compreenda a importância dele seguir o projeto, para ele não mudar o projeto durante a obra, a questão dos prazos, a questão de dar a devida importância para uma execução bem feita, para um investimento bem feito. Então, os maiores desafios são relacionados às pessoas, né? Porque a gente lida com pessoas constantemente. Então, são projetos feitos não para atender às nossas necessidades enquanto profissionais, mas atender o cliente. O estilo dele, o gosto dele, as necessidades, que muitas vezes ele não entende quais são as necessidades que ele tem, e atender normas, leis. O conjunto de tudo isso é muito desafiador. Tem um projeto que você executou que eu acho fantástico. Não sei se é a palavra execução correta, mas que tem o dedinho da Carol, maestria. Um dedinho, todos os dedos. Todos os dedos, a cabeça. O coração, a cabeça, corpo e alma. Noites bem dormidas para que o projeto ficasse 100%. Ah, sim, é um projeto pelo qual a gente tem muito carinho. Clientes, né, por quem a gente tem muito carinho, muita consideração. Esse foi o projeto mais desafiador que a gente já fez, porque ele foi o primeiro projeto desse porte que nós fizemos. Então, os clientes nos confiaram esse projeto assim, sabendo que na época a gente tinha pouca experiência nessa área, né? Então, assim, foi o primeiro edifício de 600 metros quadrados que a gente projetou, que a gente acompanhou a obra, deu toda a assessoria, e foi o primeiro estabelecimento de saúde que nós projetamos. Então, esse foi um projeto bem desafiador por toda a complexidade. Mas a gente ama, até hoje a gente passa lá na frente, e eu trato assim como se fosse o meu primeiro filho. Teve a parte Ouviu, Celina? Ouviu? Já tem um irmão já. A parte de colocar toda a necessidade que o cliente tinha numa área de certa forma reduzida, né? E todas as necessidades que a própria vigilância sanitária exige também para que aquilo funcione de forma legal, foi o maior desafio, né? Foi mais desafiador até hoje. Deixa eu te perguntar, como você equilibra as demandas estéticas, funcionais e orçamentárias aí dos projetos? Essa parte da estética é o que eu quase esqueci de falar também, da diferença do engenheiro, né? Nós estudamos história da arte, estéticas, estilos arquitetônicos, tudo isso a gente estuda para também buscar referências para os projetos que nós desenvolvemos, né? Bom, o projeto arquitetônico, o projeto de interiores, ele é feito em várias etapas. Então, nós sempre buscamos conscientizar o cliente de cada etapa, que elas são importantes, e todas essas decisões, elas estão distribuídas nessas etapas, né? Então, a gente identificar
qual é o estilo do cliente. Muitas vezes o cliente tem dificuldade de identificar o próprio estilo, ele gosta de um, mas também gosta de outro. E na hora da gente mesclar tudo isso, pode ser bom, mas também pode ser confuso. E daí o nosso papel de guiar o cliente para que não fique esquisito, né? E daí juntar tudo isso à parte técnica e ao que cabe ao orçamento do cliente é mais um desafio que a gente precisa lidar. Porque muitos clientes chegam até nós, eles têm um sonho ou têm um objetivo. A gente identifica mais necessidades que muitas vezes eles não sabem que eles têm, né? Ou processos que eles não têm ideia que precisam seguir. E é nosso papel dar essa orientação para o cliente. E muitas vezes eles vêm com todas essas questões e não sabem, por exemplo, quanto eles podem gastar, o quanto eles querem gastar. Falam assim, qual que é o seu orçamento? Nossa, eu não tenho ideia. Eu não sei quanto isso vai me custar, é a primeira vez que eu estou fazendo, ou na primeira vez não deu certo, agora eu quero fazer direito, ou já ouvi falar muito que não dá certo, ou que dá. Nossa, são tantas dúvidas que a gente e todos os dias a gente aprende uma coisa nova. Assim, é uma responsabilidade muito grande lidar com todas essas questões, mas para a gente poder perceber como o papel do arquiteto é importante. Você imagina o cliente leigo ter que lidar com tudo isso sozinho, sem essa assessoria. Vem cá, Carol, você como arquiteta, como você linka hoje a sustentabilidade aos teus projetos? Você tem praticidade para lidar com isso, para colocar isso para os teus clientes, ou você encontra resistências? Como é que você consegue, como é que você trabalha para introduzir a sustentabilidade? Sim. Bom, a questão da sustentabilidade na arquitetura, na engenharia, na construção civil, assim, a gente tem uma noção, muitas vezes, pequena dessa questão da sustentabilidade. Né? Então, a gente acha que o projeto sustentável é só aquele projeto feito com materiais naturais, 100% naturais, aquele projeto, aquela obra que não gera nenhum tipo de resíduo, aquela obra que ela é completamente 100% amigável ao meio ambiente. E, na verdade, a sustentabilidade ela está presente em todo o processo, até mesmo de projeto e da execução. Né? Eu confesso que não é a nossa especialidade também, a construção sustentável, da forma como ela também é executada em boa parte do Brasil, por exemplo, em Pirenópolis. Existem arquitetos que são focados na arquitetura sustentável, mas a gente vê que cada vez mais as pessoas elas estão abertas a novas técnicas, novas tecnologias que são mais amigáveis ao meio ambiente, né? Como, por exemplo, a energia solar, como, por exemplo, novas técnicas construtivas, né? Então, pessoas que antes focavam demais no tradicional, no tijolo convencional, na alvenaria convencional, a gente comenta de outros materiais, de outras técnicas e a pessoa ela já abre o olhar, né? Então e a gente tenta também quando surgem essas novas tecnologias, a gente busca dar uma pesquisada, falar, mas será que isso aqui, apesar de mais prático, é sustentável? Ou será que vai gerar mais poluentes, vai gerar mais resíduos, ou às vezes vai trazer mais custos para o cliente? Então, sustentabilidade ela não está relacionada só a materiais, mas está relacionada aos processos, está relacionada ao tanto de papel que muitas vezes a gente desperdiça, relacionada ao consumo de energia, consumo de água. Existem diversas formas de se tornar uma obra sustentável. E eu vejo que cada vez mais as pessoas elas se interessam, sim, por tornar suas obras mais, pelo menos um pouco mais sustentáveis do que há muitos anos atrás, né? Agora vem cá, Alexandre, quais são aí, me conta, quais são as ferramentas da área da tecnologia que você consegue integrar para envolver a engenharia com a arquitetura?
Tem ferramentas aí que você consegue colocar para integrar ambas as áreas? Hoje em dia, na parte de projeto, existe uma ferramenta, na verdade é um conjunto de ferramentas que é o sistema BIM, né? Que ele resolve, antecipa problemas que normalmente só iriam aparecer na hora da obra, principalmente a parte de compatibilização de projetos. Então, por exemplo, um projeto arquitetônico feito num ambiente BIM, na hora que vai fazer o projeto complementar, estrutura, parte hidráulica, parte sanitária e elétrica, ele já começa a mostrar pontos de conflito, porque o que era comum antes? Vem o projeto arquitetônico, o engenheiro faz o projeto dele, na hora da obra percebe que tem um pilar passando junto com um tubo, passando junto com um monte de coisa junto. E aí isso tem que ser resolvido na obra, gerando custo para o cliente, gambiarra na obra, furo de pilar de viga que a gente tem que sempre tentar evitar ao máximo. E aí o projeto, no ambiente BIM, essa ferramenta que hoje está muito mais comum do que antes, né? Ele já mostra esses pontos de conflito. Então é muito mais fácil para o engenheiro, para o arquiteto ver e já trazer a solução antes. Na verdade, ele veio para ser o solucionador de problema entre a arquiteta e o engenheiro, né? E o cliente, né? Porque chega a arquiteta na obra, tira esse pilar daqui. Pois é, exato. E aí fazer isso numa Já obra. rolou isso, Carol? Arquiteto não gosta de pilar, não, gente. Eu admito, não gosto. Engenheiro gosta. Quanto mais pilar, melhor. Se eu pudesse mexer nessa nossa estrutura aqui, eu mexeria, mas eu não posso, sabe por quê? Tem uns pilares, senhor Alexandre, bem aonde eu não queria que estivesse. É ali que mais precisa. É bem onde a gente não quer que eles estejam. Só que eu vi que você trouxe o Guilherme aqui, o Guilherme Tabili. Tabili que fala. Isso. E ele tem a solução para isso também. O steel frame resolve muito essa questão. Eu ia comentar, Carol, deixa eu aproveitar o momento. Nós temos um cliente, Guilherme Tabili. Sim. A gente conhece. Conhece ele? Ele trabalha na área de construção de steel frame. Ele está terminando, está no meio do processo de 3 casas aqui em Lucas, 3 casas populares. Porque o steel frame ele é o quê? Ele trabalha com todos os padrões, desde o mais simples ao mais complexo. E então, eu estive acompanhando o processo dessas 3 casas. É muito rápido. O que eles conseguem entregar é extraordinário. Sim. Então, assim, vale a pena conferir a linha desses projetos. Não, a gente conhece o Guilherme, ele já foi lá no escritório, a gente já conversou, a gente tem planos de fazer coisas juntos, né? A gente tem construído casas para venda também, começamos, né? E o Guilherme falou para a gente, na próxima casa vamos conversar, vamos fazer conta junto, porque ele falou, cara, vai sair praticamente o mesmo preço e você vai ganhar aí uns 3, 4 meses de obra no mínimo. E para você trabalhar com obra para vender ou para alugar, isso é muita diferença. Se a gente está falando de custo igual, acaba sendo mais barato pela entrega antecipada, né? Ainda mais se você for alugar. Então, assim, é muito interessante. Eu sou curioso na área do steel frame desde a época da faculdade e eu fico muito feliz que agora tem uma empresa como a dele que está trazendo... Não é Luverdense, é Luquense. Luquense. Luverdense é o time. Ah, é? E quem mora em Lucas, ou que nasce em Lucas, é Luquense. Não sabia. Luquense. Agora tem muitas autoridades que não sabem também, tá? Entendi. Não, mas então a empresa Luquense que está trazendo essa tecnologia para cá e já está espalhando até para fora da cidade. Eu fico muito feliz com isso e ainda mais assim, né, Claudir? Se ele pegar e resolver essa etapa da obra que é tão trabalhosa para a gente cuidar, vai ser melhor ainda, né? Ficar, Guilherme cuida disso aqui, a gente vai atrás de mais clientes. Bacana. Carol, estamos com o nosso tempo aí apertado. Eu preciso agradecer a vocês por esse momento, por essa oportunidade. Eu preciso agradecer vocês por essa longa jornada que nós estamos juntos aí trabalhando. E eu acho que temos muito ainda o que fazer pela frente. Muito obrigado mesmo. E vou deixar aberto para você colocar suas colocações, o Alexandre na sequência. Sim.
Bom, a gente... Se ficou algo que não foi falado, fique à vontade. Vou aproveitar as considerações finais para poder falar da importância, né, de se contratar um arquiteto. O arquiteto não é profissional que atende só a parte de luxo, né, que é um investimento muito caro. É muito importante que as pessoas elas entendam o papel do arquiteto na sociedade. Claro que existem profissionais que focam no mercado de luxo, atendem somente clientes abastados, clientes ricos, mas o arquiteto tem uma função muito importante na cidade e na vida das pessoas, que é de trazer mais organização, trazer planejamento para um processo que é tão importante, muitas vezes a construção de um sonho, de um negócio, de um empreendimento. E assim, vai muito além de desenhos, vai muito além de plantas, vai muito além de um projeto de prefeitura. Envolve aí planejamento de custos, envolve a prevenção de problemas, envolve toda a parte humana, toda a parte social. Então, não tenha medo de contratar arquiteto. Vale a pena. Vale muito a pena. O Claudir é nosso cliente, né? A gente está esperando essa casa sair, né? Também a realização de um sonho. E a gente sabe, né, o que você valoriza. As nossas profissões, elas são muito semelhantes. Quando eu falei lá que no começo a gente não tinha recursos para contratar um publicitário, também é muitas vezes uma falta de conhecimento nosso e a falta de conhecimento de muitas pessoas do que nós fazemos, né? Então, muitas pessoas deixam de contratar arquiteto, deixam de contratar publicitários, porque acreditam, sem pesquisar, que é uma coisa cara, não é para mim. E, na verdade, nós precisamos, né, uns dos outros, nós precisamos pesquisar e precisamos cuidar dos nossos investimentos, dos nossos planejamentos, das nossas obras, dos nossos projetos, com profissionais capacitados. Então, não construa sem projeto e não faça projeto sem arquiteto, sem Toda casa engenheiro. precisa de um projeto, toda empresa precisa de um publicitário. Sim. Que trabalha com marketing, conhecimentos, de um engenheiro, uma casa, uma construção, um advogado tem a sua função. Exatamente. Um médico tem a sua função. É isso aí, né? E nós estamos à disposição. Trabalhamos tanto com projetos residenciais, comerciais, projetos de interiores, projetos de iluminação também. Então, trabalhamos aí com consultorias, enfim, estamos à disposição para atendê-los. Bom, agradecer também mais uma vez, né? Segunda vez que eu estou vindo aqui. Espero voltar outras vezes, trazer mais assuntos. É só me convidar que eu volto. Estamos aí. E já tem uma lista de vários. De eu vários. Não posso me perder. Tem que trazer, tem que dar chance também para os outros, né? Não, mas tem vários que já vieram que eu quero trazer de novo. De novo, né? Tá, sim. Que o papo fica bom, né? Então, obrigado pelo convite, Claudir, falar um pouco das nossas profissões, né, e falar um pouco dessa integração, porque a Pali é um grupo, né, que começou com nós dois, mas hoje nós temos mais 2 sócios, que são o Diego e Adriano, lá de Cuiabá, e a nossa intenção é trazer uma solução completa para o cliente, né? Então, se você quer fazer um projeto e também quer colocar energia solar, a gente consegue atender tudo isso de uma vez. O cliente, o que é mais comum hoje em dia? A pessoa quer construir, quer uma casa ou quer uma reforma e já quer colocar energia solar, porque hoje ninguém aguenta pagar a conta de energia, né? Então, a gente já entrega um projeto. Se a pessoa às vezes, eu quero fazer um projeto, mas quando eu for colocar energia solar, eu quero que esteja tudo pronto. A Carol já faz isso compatibilizado, já tem ali o ponto certinho, o telhado já é adequado. Então, a gente procurou uma forma de... Como a gente está falando de construção, falando de sustentabilidade, tudo isso, procurou uma forma de integrar as duas coisas, né? Então, a Carol faz o projeto, eu acompanho a obra, já faço prontinho para energia solar, para você depois não ter nada aparente, nada agressivo no seu ambiente novo, né? Um projetinho novinho. Então, a gente procura sempre entregar soluções para os nossos clientes. E, como você foi responsável pelas nossas identidades visuais, hoje a Pali é o grupo Pali Energia e a Carol Fontes Arquitetura e Interiores, né? Isso é mais recente, essa divisão.
somente de identidades, porque a Quando? empresa é uma só. Quanta elegância. Então, assim, quem quiser fazer projeto, quem quiser colocar energia solar em casa, parar de pagar conta de energia cara, é só procurar a gente ali no nosso escritório que a gente está à disposição. Carol, muito obrigado. Alexandre, muitíssimo obrigado. E muito obrigado você que acompanhou o nosso Primecast de hoje. Muitíssimo obrigado. Não esqueça de seguir nosso Primecast no Spotify e no YouTube, acompanhar os nossos episódios. E claro, não esquece de seguir nosso Instagram, Prime Aceleradora, que agora eu às vezes acabo esquecendo, né, que nós somos agora Prime Aceleradora, né? Por que aceleradora? Porque a gente quer entregar grandes resultados para você. Valeu? Tchau, tchau.